Olá, sempre um prazer estar com vocês. Hoje o Lado a Lado traz um convidado muito especial, Dr. Pôncio Nogueira Nogueira. Dr. Pôncio, advogado aqui em Pindamonhangaba e também faz parte do Tribunal Regional de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, como relator. Doutor, um prazer receber o senhor hoje aqui no programa. Prazer é meu, obrigado pelo convite, Bruno. Participar aqui do programa Lado a Lado é uma satisfação. Satisfação é toda nossa, doutor. Doutor, antes de mais nada, antes de entrar nos temas específicos, eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso telespectador o que é a ética profissional relativa à atividade de advocacia. Então, Bruno, o tema, ética, no sentido amplo, geralmente causa muita confusão e até receio por parte dos operadores, né? Ela está no nosso dia a dia, em qualquer profissão, mas no caso da advocacia, ela tem um peso com maior relevância, haja vista que tem um regramento mais pontual, no caso o Código de Ética e o Estatuto da Advocacia, que norteiam toda a conduta do advogado. E se a gente entrar num plano filosofal, né, da palavra, do entendimento ético, obviamente que isso vai longe, né? Mas no plano científico, obviamente que a ética hoje é muito presente na vida de todos os operadores do direito, com mais razão do advogado. E ele deve, obviamente, respeitar todas as normas que ali estão, que vão fazer parte da conscientização de atuação do advogado. Doutor, para o nosso telespectador entender, o senhor atua no Tribunal Regional de Ética e esse tribunal é composto pelas cidades da nossa região, como que funciona? Então, o que ocorre, muitas vezes, falta informação mais precisa, né? Quando estamos na fase de formação nas faculdades, o tema da ética, né, para o advogado é um tema ainda muito precário em termos de instrução. Muitos acabam adentrando no mercado de trabalho sem a devida orientação. E quando começam a exercer, e eu costumo dizer que é uma atividade que, pelo próprio bom senso, a pessoa consegue discernir sobre o que pode e o que não pode, mesmo que ela não tenha o conhecimento específico do que ali consta, principalmente no Código de Ética e no Estatuto. E, no caso, né, em se tratando de uma questão regional, toda aquela falta ética que, porventura, deva ser apurada, ela pode se iniciar pelas próprias subseções, né? A nossa região abrange 16 comarcas e que São José dos Campos regionalmente consegue organizar a condução dos processos disciplinares e que podem se iniciar tanto pelas subseções por representação ou por ofício pelo próprio presidente da entidade, no caso o Tribunal de Ética Regional de São José, a 16ª, que lá é composto por um presidente, um vice-presidente, mais 30 relatores, dos quais eu integro há um ano, né? Iniciou o triênio no ano de 2019, e nesse tempo que eu estou lá, está sendo muito válido o aprendizado para eu, né, tanto para a vida pessoal, quanto para o amadurecimento e passar isso adiante para os demais colegas. Doutor, só concluindo, porque falta, infelizmente, muita informação precisa para os colegas, né? É um tema que eu entro agora, uma pergunta que eu ia fazer ao senhor, né? O advogado em si, na sua formação, ele tem, como o senhor mencionou, pouco contato com a matéria da ética profissional. No dia a dia é comum que surgem, né, como todo exercício de qualquer atividade, surjam problemas, surjam, vamos dizer, interpretações relativas ao trato com o cliente, com os populares. É muito comum o advogado não saber diferenciar o que é uma falta ética, o que não é, e isso acabar indo parando lá no Tribunal de Ética? Exatamente, Bruno. Chega a ser até lamentável quando a gente começa a adentrar mais na análise dos processos, se inteirar do que realmente ocorre, e aí você percebe o quanto que é defasada essa questão. Porque, infelizmente, como toda profissão, né, a OAB, num todo, faz um trabalho excelente de preparo e filtragem através das provas, né, de ingresso na carreira, muito embora o Brasil seja recordista de formação em bacharéis de direito, mas não aptos a exercer a advocacia desde que passe, né, pela prova da OAB.
Então, isso é uma avaliação muito importante, mas não ainda suficiente para nortear o advogado que, por uma iniciativa própria, e até, lógico, a OAB já tem esse trabalho através do próprio tribunal de informação, mas eu acho que é fundamental o advogado ele se inteirar principalmente das tipificações mais importantes e recorrentes que constam no artigo 34 e seus 29 incisos do Código do Estatuto da Advocacia, que é uma lei federal, que é a principal e que norteia todas essas condutas. E elas podem variar das condutas menos lesivas com uma punição mais leve, né, até as mais graves que podem, pela reincidência ou até a sua gravidade, acarretar o afastamento desse profissional. É um procedimento complexo, não parece ser tão simples quanto parece, e até pela falta de informação, quando o colega advogado ele, avança com uma representação, uma falta ética grave, muitas vezes ele vai aprender na marra, ali na raça, como se diz, enfrentando o processo disciplinar, que é sigiloso, tendo ele o direito da autodefesa, mas claro que também por advogado de sua confiança. E não havendo, será nomeado um advogado dativo para a defesa durante todo o transcorrer. Poderíamos aqui adentrar mais, na questão mais técnica do procedimento, mas seria mais importante realmente a conscientização dos colegas quanto às principais infrações que ele, porventura, cometa. Muitas vezes não comete conscientemente, isso a gente entende, tem que ser muito bem apurado, mas impera aquela questão do bom senso. A pessoa, no seu dia a dia, no trato com o cliente, ele tem que começar a perceber os seus limites e até que ponto ele pode realmente ir, seja com publicidade, seja com prestação de contas com o cliente, seja das mais variadas condutas que, se reiteradas, elas vão acarretar esse procedimento e, no final, muito provavelmente, se houver uma comprovação, ele vai ser aplicado uma pena que pode ser desde censura, que se equipara a uma advertência, a suspensão e, por fim, a suspensão do direito de exercer a profissão. Lógico que tem todo um sistema escalonado, estou citando o que é muito comum em procedimento de apuração disciplinar, mas segue o padrão básico realmente de aferição do que realmente ocorreu com aquele colega em determinada situação. Dependendo da situação, ele pode ser até cassado, né, doutor? Sim, ele pode ser cassado, a depender da gravidade, tem os dispositivos específicos, que podem acarretar a expulsão direto, como o caso de crime infamante, que é previsto no artigo 34. E estou dando um pequeno exemplo do crime infamante, mas tentando demonstrar o que se entende. No caso, um crime doloso contra a vida, ceifar a vida de outro, isso num exemplo mais extremo. Mas, obviamente, que se ele se reincindir em 3 suspensões, que deve ficar claro, em 3 procedimentos de apuração disciplinar seguidos, e no terceiro, automaticamente, o Tribunal de Ética Regional já remete esse análise da cassação dele para o Conselho Federal, que é outra informação também que eu acho que é importante, porque quando você atua regionalmente, no local, na cidade, na comarca onde você atua, as infrações, as diversas situações de desconforto com o cliente, ou seja qual for a situação, elas muitas vezes são encaminhadas para a Comissão de Ética local, no caso a OAB local, e lá o presidente ou quem estiver organizando, representando a comissão local, que vai apurar se aquilo é caso de ser resolvido no local ou levado adiante. Doutor, mas não é o único caminho, porque aí tem todo um transcorrer, vai até o Tribunal de Ética, o Tribunal de Ética instaura o procedimento, é demorado, e aí, a depender da circunstância, se ele tiver interesse, ele pode recorrer para o Conselho Seccional em São Paulo para uma segunda chance. Esse ponto que eu quero tratar com o senhor, mas daqui a pouco, agora vamos para o nosso intervalo.
Lado a lado de volta, hoje com a presença do ilustre advogado, Dr. Pôncio Nogueira, que é advogado aqui em Pindamonhangaba e também faz parte do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB da região do Vale do Paraíba. O Dr. Pôncio, antes do intervalo, falava um pouco sobre o que é a ética profissional, quais são as atribuições do Tribunal Regional da Ética e Disciplina, o papel do relator, e ele fez uma deixa sobre o Conselho regional, né, doutor? O senhor fala? Sim, Conselho seccional, né? Seccional. No caso, de São Paulo, representando São Paulo, e seria aí um intermédio para o Conselho Federal, né? Que teria que seguir esse procedimento escalonado, partindo do Tribunal de Ética. No caso aqui da região, temos a 16ª instalada em São José dos Campos. Então, as decisões que são julgadas em São José dos Campos, elas depois, posteriormente, são julgadas em São Paulo, para depois ir para Brasília, que seria o caso do Conselho Federal? Então, na verdade, isso é bom deixar claro também. A gente cita, né, esse procedimento escalonado como uma pequena noção para todos os advogados, no sentido de entender que o Tribunal de Ética Regional ele tem bastante autonomia de aplicação de pena. Ou seja, ele apura através dos procedimentos, é dada a oportunidade da ampla defesa, o contraditório para o advogado, respeitados os prazos e toda a possibilidade de defesa, e, se não arquivado, obviamente, ele aplica a pena. Né? Como eu falei no bloco anterior, pode ser de censura, suspensão e, por fim, a cassação. Em São José, que é a qual, né, eu tenho participado, já tenho uma pequena experiência já como relator, e, aliás, pequena pelo tempo, porque pela intensidade, pelo volume de trabalho e seriedade do trabalho, eu tenho aprendido bastante. Em São José, hoje, em andamento, tem em torno de 1.700 processos, né? Procedimentos disciplinares. Esses procedimentos, com a autonomia que é dada ao Tribunal de Ética, é o suficiente para ali aplicar, né? Na maioria das vezes, a gente não vai falar agora em número, mas só para ter uma noção, fica realmente com relação à censura, né? Uma advertência, e, na maioria das vezes, a suspensão, caso configure realmente a infração, né? E os relatores, nas sessões, decidem, e aí sim é dada a oportunidade, como todo procedimento escalonado, para o advogado recorrer para o Conselho Federal se ele entender pertinente. Aí ele vai alegar todo tipo de defesa, nulidade, seja o que for, para ser avaliado perante os conselheiros do Conselho Seccional de São Paulo. E, em última instância, para o Conselho Federal, aí a depender do caso, obviamente, né? Mas a grande maioria dos casos, elas se resolvem de forma regional. Então, aplicada a pena, o advogado já vai, de alguma forma, ser advertido, né? Ou sofrer a suspensão, de modo que tenha o efeito, né? Como todo procedimento de apuração que consiga colocar o advogado em situação de maior reflexão e não venha a reiterar naquela falta ética. Doutor, o senhor menciona que a ética profissional relativa ao exercício da advocacia reflete mais sobre o advogado. O estagiário ele tem esse compromisso ético? E outra questão, é muito comum também, a gente vê bacharéis em direitos que não são inscritos no quadro da OAB, por vezes, acabarem atuando em alguns procedimentos administrativos. O que o senhor tem para falar disso? Esses dois pontos que eu queria ver com o senhor. É interessante a abordagem, Bruno, porque tanto o estagiário quanto o bacharel em direito, muitas vezes eles circundam o trabalho do advogado já formado. O que ocorre? O estagiário, ele eventualmente pode sofrer algum tipo de controle, mas não dentro do Tribunal de Ética, porque ele não é advogado. Né? Mas sempre é válida a cautela com relação ao trabalho e principalmente o sigilo. O sigilo profissional para o advogado é de extrema importância, ele faz parte dessa questão de infrações éticas, né? Se for violado, porque tem uma responsabilidade muito grande. E todo bacharel de direito que se aventura, né? Porque uma coisa é aprender, né? Você seguir os passos para, de fato, estar preparado quando realmente estiver habilitado. Mas com relação, principalmente, a, por exemplo, captação indevida, né, irregular, que muitas vezes os bacharéis acabam fazendo, e isso viola também a regra com relação à captação indevida, que é um outro problema também dentro da advocacia, muito sério, e que o tribunal
dentro do possível, procura também controlar. E é óbvio que se o bacharel não estiver apto e ele exercer ou tentar exercer a advocacia, ele vai incorrer não só em falta, não vai se responder perante o tribunal, mas será passível de responder a um processo crime, porque hoje, com a lei de abuso de autoridade, foi reconhecido a atividade irregular ou ilegal da advocacia, né, passível de aplicação de pena de detenção de até 2 anos, como um crime propriamente. Então, isso acredito que venha a conter esse tipo de conduta que não é incomum, mas deprecia muito o trabalho do advogado, que já é difícil para aquele que já muito lutou para estar apto, habilitado para exercer a profissão. E aqueles que ainda não estão, obviamente que no mínimo devem respeitar e saber o seu tempo e não né, infringir essa regra que é muito séria. Doutor, eu vou pedir um pouco da sua paciência, ao nosso telespectador também. Vou para um rápido intervalo e volto na sequência com o Dr. Pôncio Nogueira Nogueira. Lado a lado de volta, hoje com a presença do advogado Pôncio Nogueira Nogueira, que é membro do Tribunal de Ética e Disciplina da nossa região, da OAB. Falamos agora há pouco um pouquinho sobre o exercício da advocacia de forma ilegal, cometida pelos bacharéis de direito, em sua maioria. Falamos também sobre o estagiário, sobre o advogado. E agora, doutor, quero encerrar a nossa entrevista com o senhor explicando um pouquinho do papel do próprio advogado no Tribunal de Ética. É comum os advogados contratarem advogados para fazer o exercício da sua defesa? Tem advogados que atuam mais nessa área? Bruno, também tem, né, durante o período agora de 1 ano, né, à frente da relatoria, é uma experiência muito válida. A gente acaba tendo realmente acesso ao teor dos processos, né, e principalmente o procedimento, né. Eu acho que é importante eu fazer um rápido esclarecimento quanto ao procedimento. Primeiramente, é importante já deixar claro que muitos confundem, né, mas isso está, inclusive, no próprio estatuto, e o procedimento disciplinar ele segue a base de um processo penal. Tá? Então, ele vai seguir os princípios do processo penal e ele vai ter, como todo procedimento, o direito de defesa, né? Seguindo sempre o prazo de 15 dias para as manifestações. Num primeiro momento, os assessores que são designados, eles fazem uma relatoria de admissibilidade daquela atuação, né? Daquela denúncia, enfim. E para tentar enquadrar. Depois é dada a chance de defesa, com a devida intimação do advogado, e ele sim pode optar entre fazer a autodefesa ou, de fato, constituir um advogado da sua confiança. Não sendo feito, vai ser realmente indicado um advogado dativo para não violar o direito da ampla defesa. Depois, isso avança para um segundo estágio de maior importância, que é a relatoria, o voto, a relatoria de enquadramento daquela conduta, que daí ela é um pouco mais aprofundada e, conforme as provas e todos os elementos constantes no procedimento, que hoje ainda é físico, é um outro dado importante, o tribunal está em franca evolução no sentido de digitalizar todos os procedimentos. E, a partir daí, é dada mais uma oportunidade, como no processo penal, ele faz as alegações finais, para então marcar o dia, né, dentro de uma pauta, da votação, no caso do julgamento, após a relatoria, o voto do relator principal sobre aquela conduta. Né? De maioria
relativa, simples, no caso dos presentes, né? Eu citei aqui 30 relatores, sendo que se estiverem presentes 15, então seria metade mais um destes, se não for um voto, óbvio, unânime, né? Como todo colegiado. E é sim dada, então, a oportunidade para ele constituir um advogado, mas um dado que é importante, que eu venho percebendo, né, nessa curta experiência que eu tenho já no tribunal, é que muitos advogados, eles, por falta de informação, eles se precipitam e acabam não realmente contratando um advogado mais especializado. Isso vem realmente crescendo. A gente vem notando que tem outros colegas, principalmente da comarca de São Paulo, que vêm se dedicando para desempenhar um trabalho mais técnico, mais direcionado para uma defesa mais precisa, porque muitas das vezes na emoção o colega ele acaba se perdendo na defesa, ele vai além ou até aquém do que realmente interessa numa defesa, né? Muitas das vezes quer impressionar com quantidades de documento ou com elementos que realmente não vão surtir efeitos. E aí, obviamente, nessa sessão de julgamento é dada a oportunidade para uma sustentação oral, né? Muitas das vezes ela funciona bem, é válida, desde que ela venha com realmente elementos técnicos de defesa e não propriamente um desabafo ou dizer que ele sempre foi um bom advogado, e as pessoas se confundem, se perdem, e eu acabo entendendo que acaba tendo um efeito oposto, ao invés de ajudar, atrapalha. Isso é um dado importante, acho que é interessante o colega se inteirar mais disso, né? Como eu falei, a simples leitura e se inteirar um pouco mais do Estatuto e do Código de Ética, que seja só o artigo 34, né? E o artigo 7º do Estatuto, que no caso fala das prerrogativas, né? Agora com a criminalização, eu acho que é o básico de um advogado, seja ele novo, seja ele já de mais experiência. Eu acho que é importante ele se inteirar um pouco mais dessas informações para justamente atenuar e poupar responder um procedimento que às vezes pode ser instaurado por uma atitude não tão grave, mas que vai acarretar um transtorno, como todo procedimento de apuração disciplinar. Doutor, a gente caminha para o encerramento da nossa entrevista. Gostaria de abrir um espaço para o senhor dar um recado para o colega advogado, seu colega advogado, para os estudantes de direito e para a população em geral. Um espaço fica aberto para o senhor. Bacana, é um prazer falar. Poderíamos estender, o assunto é vasto, por mais que aparentemente não seja, né? Como eu disse no início, né, o tema ética é muito amplo e norteia a vida de todos nós. Em se tratando da atividade da advocacia, eu digo que um pouco mais. Isso eu também aprendi com a vida, e é a base da avaliação de postura ética, que é a questão do bom senso, né? Se a pessoa não desenvolver o bom senso em analisar a sua própria conduta e procurar sempre ter se entender com a sua consciência, né? Seja no trato com o cliente, com outros colegas, ele às vezes está cometendo uma infração ética sem propriamente ter consciência que está infringindo a lei, né? Infringindo um procedimento, e isso eu acho que deve ser mais bem analisado, né? Por todos os operadores do direito, principalmente na instrução do estudante de direito, principalmente, que muitas das vezes, na ânsia de ingressar na carreira da advocacia, se esquece de analisar esses pequenos detalhes, né? E é isso, é uma questão de consciência, né? Eu espero que, é pouco, mas que os colegas extraiam dessa fala, né? E vou ficar também à disposição para poder ajudar, maiores elementos para entender, né, o que realmente norteia o procedimento de apuração disciplinar ética e a começar pelo seu dia a dia no escritório, né, que muitas das vezes, como eu disse, eu mesmo me enquadro quando a gente está com alguns vícios de conduta, está praticando alguma irregularidade não grave, mas que pode ser aperfeiçoada, seja numa montagem de contrato de fixação de honorários, né, de honorários advocatícios, ou até mesmo uma simples prestação de contas com o cliente, que pode, no início, parecer uma coisa simples e depois acaba se tornando um problema mais sério, né? A depender do tipo da representação que é veiculada. Ok. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Bruno. O programa está aberto para o senhor numa próxima oportunidade, o senhor vir aqui. Será um prazer. Sempre um prazer receber o senhor aqui. Ao nosso telespectador, fica o agradecimento.
Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Espero vocês no próximo programa e fiquem com Deus.